Boa noite, pessoal. Como ele já disse, meu nome é José Carlos Engame, eu sou engenheiro, tá? E vou apresentar para vocês agora, já que nós falamos sobre talento, a ferramenta, uma das ferramentas, a melhor ferramenta para desenvolvimento do talento, tá? Que é o descobrimento do hemisfério direito do cérebro. Eu gostaria de começar a falar com vocês, a primeira coisa que eu acho importantíssima é isso: talento é igual a dom? Talento não é dom, pessoal. Dom é uma coisa inata, talento é uma coisa que se desenvolve. Por exemplo, para vocês entenderem, o Romário é um cara que tem dom para futebol. Ele não treina, ele não faz nada, mas ele chega lá e ele define o jogo. O Dunga é um grande jogador que desenvolveu o talento para o futebol através do treinamento. Os dois são bons, só que o que eu queria mostrar é justamente isso: o talento pode ser desenvolvido, e é assim que se faz, trabalhando com ele, você vai desenvolvendo. Precisa de um aprendizado, tá? E o lado direito do cérebro é a melhor ferramenta, e vocês vão entender na hora que eu explicar o funcionamento a seguir, tá? Por que que isso acontece? Principalmente porque ele liberta a sua criatividade, tá? O desenvolvimento do hemisfério direito do cérebro, a gente utiliza um método, eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês entenderem como é que funciona. Ele é um método que nós vamos trabalhando passo a passo, com exercícios que o hemisfério esquerdo, na verdade, não sabe fazer, de forma que, para você conseguir executar, você tem que usar o hemisfério direito. Só que o progresso, ele é muito rápido. No momento em que você consegue atingir o hemisfério direito, é um salto, você começa a utilizá-lo realmente. Bom, os hemisférios cerebrais, a maioria das funções, eu vou explicar agora todo esse funcionamento para vocês entenderem e entenderem por que é a melhor ferramenta, tá? A maioria das funções foram descobertas através de experiências médicas. O que eu digo experiências médicas? Experiências mesmo. Uma pessoa sofreu um acidente, fraturou o hemisfério esquerdo e paralisou o lado direito do corpo. Perdeu a fala. Isso foi sendo registrado e foi se descobrindo essas funções dos hemisférios. Primeiro, o comando do corpo, ele é cruzado. O hemisfério esquerdo comanda o lado direito do corpo e o hemisfério direito comanda o lado esquerdo do corpo. O hemisfério esquerdo é o que tem o controle da linguagem, tá? Isso funciona em 98% das pessoas destras e em 67% dos canhotos, tá? Esses 2%, essa diferença, esses 2%, eles podem ser ou com funções contrárias, ou seja, a função que eu estou generalizando aqui como sendo do esquerdo passa a ser do direito, é inverso, tá? E podem funcionar paralelo também, o lado direito comandar o lado direito e o lado esquerdo comandar o lado esquerdo. Mas nós estamos tratando aqui de forma geral, e quando nós falamos em forma geral, nós usamos o que é a maioria. Nós vamos falar então nos 98%. Eu sei que vai surgir a dúvida, então eu vou falar com relação aos canhotos também. Por quê? Para ficar claro o seguinte: não é porque você é canhoto que mudou alguma coisa, não mudou nada. A única coisa que nós vamos fazer com esse desenvolvimento é o quê? Sair de um hemisfério e fazer com que o outro trabalhe. Nós vamos desenvolver o outro, tá? Deu para vocês entenderem? Então não importa se você está dentro dos 2% ou dentro dos 33% aqui. O que vai acontecer é que, com o treinamento e o desenvolvimento, você vai passar a usar o hemisfério que você não estava utilizando. É isso que está interessando para nós. Como eu falei para vocês, o hemisfério esquerdo é o que tem o controle da linguagem verbal, tá? No século passado, eles já sabiam disso. E o que acontecia? Os cientistas, como sabiam disso, achavam que a linguagem, a verbal, era super importante, era o mais importante que existia. Eles achavam que o hemisfério esquerdo era o principal e o direito era secundário.
Isso, tá? A ideia deles era basicamente essa daqui, que o hemisfério direito era menos desenvolvido, tá? Isso forçava e resultava nisso aqui, ó, domínio do hemisfério esquerdo, e vocês vão entender o porquê agora. O hemisfério esquerdo, ele é o responsável, não só pela fala, mas pela nossa sobrevivência. É ele que diz para você, tá frio, não tá frio, precisa de agasalho, é hora de dormir, é hora de comer, isso pode, aquilo não pode. É ele que faz tudo isso, além de falar. E desde que nós nascemos, o que acontece? Nós vamos para a escola, começamos a desenvolver linguagem, matemática, lógica, ou seja, nós estamos desenvolvendo sempre o hemisfério esquerdo. Por outro lado também, como ele é o responsável pela fala, ele, em alguma pessoa, numa determinada época, foi que desenvolveu todas as linguagens. Qualquer língua foi desenvolvida por um hemisfério esquerdo de alguém. O que ele fez? Isso é inconsciente, mas vocês vão ver como isso é bem característico. Ele se pôs na frente já do hemisfério direito. E na linguagem, nós vamos ver os indícios disso agora no cotidiano, quer ver? Tudo que é ligado ao hemisfério esquerdo é sempre superior para nós. Como, por exemplo, a noiva fica à direita do noivo. Por que à direita? Porque à direita, o lado direito é ligado ao hemisfério esquerdo. Ele se põe como o mais importante. Da mesma forma, Jesus fica à direita de Deus. Cumprimenta-se com a mão direita. Percebem como inconscientemente o hemisfério esquerdo se coloca por cima. Agora vamos ver. O mais interessante ainda é com relação à linguagem. Como eu estava falando para vocês, a linguagem foi desenvolvida pelo hemisfério esquerdo. E em qualquer língua que você pegar, o que acontece? Em inglês, por exemplo, right é direito, certo. Left, fraco, inútil. Em francês, droit é bom, justo, adequado. Enquanto que gauche é desajeitado, canhestro. Olha que interessante aqui. Em latim, dexter é destreza, aptidão. E sinister, sinistro, mal. Olha como é inconsciente, mas fica claro. Em português mesmo, isso em qualquer língua que você for ver. Em português, o que é direito? Uma pessoa de direita. É uma pessoa boa, que está fazendo as coisas corretamente. E uma de esquerda, esse é do contra, esse é o errado. Vejam como ele se coloca em posição superior. E isso é o principal motivo de a gente precisar fazer esse tipo de exercício para desenvolver, tá? Bom, como é que funciona? Eu estou falando tudo isso, mas é muito bonito. Vamos ver como é que funciona isso agora. Esse é o nosso cérebro, que é constituído de dois hemisférios, tá? No meio desses dois hemisférios, aqui no meio nós temos uma ligação entre eles, que é um elemento que chama-se corpo caloso, tá? Em corte, é mais ou menos isso. O corpo caloso é aquela ligaçãozinha que fica entre eles, tá? E faz a comunicação entre os dois hemisférios. Bom, como eu tinha falado para vocês, existe uma inversão, ou seja, o hemisfério esquerdo comanda o lado direito, enquanto que o direito comanda o lado esquerdo. Essa é uma informação interessante, só a título de informação mesmo. O homem é o único animal que tem essa distinção entre os dois hemisférios, tá, pessoal? Entre os animais já não é assim. Não existe essa distinção entre um hemisfério e outro. Bom, da onde veio tudo isso? Isso veio de uma pesquisa, que na verdade foi na década de 60, o Dr. Roger Spilry, na Universidade da Califórnia. Ele ganhou inclusive o prêmio Nobel por esse estudo. Ele fazia experiências com epiléticos. E, para vocês entenderem, vejam só, o que é um ataque epilético em linguagem assim do cotidiano? Não vamos falar em coisa médica, que não é o caso. O ataque epilético, na verdade, é um curto-circuito cerebral. Então, em palavras bem simples, o Dr. Roger imaginou o seguinte: bom, epilepsia, ataque epilético é um curto-circuito cerebral. Então, se eu eliminar a ligação entre os dois hemisférios, eu vou eliminar esse curto-circuito. E foi o que ele fez. Ele seccionou o corpo caloso, eliminando essa conexão entre os dois hemisférios.
que aconteceu? Maravilha, o paciente não tinha mais os ataques epiléticos, mas vamos acompanhar, vamos ver, será que está tudo bem? Nós fizemos uma modificação tremenda no cérebro do fulano, o que está acontecendo? Realmente, acompanhando a pessoa, eles perceberam o seguinte, que estava havendo uma série de conflitos. Por exemplo, a pessoa ia andar, uma perna ia, a outra não ia. O que está acontecendo? Vamos ver, vamos estudar isso, porque alguma coisa está acontecendo. Um fenômeno mais crítico ainda acontecia. Hoje, no meio médico, eles chamam isso de mão alienígena. Houve, inclusive, ano passado, eu assisti no Discovery, uma reportagem só sobre isso. Pessoas que tinham epilepsia e fizeram a sessão completa do corpo caloso. E é que nem o humor negro, pessoal. A pessoa, a mão esquerda, ele estava dirigindo, a mão esquerda queria subir na calçada e a outra queria virar à direita. Então ele ficava brigando uma com a outra. Chegava a ser assim, coisas de a mão querer bater e ele segurando a mão, coisa interessantíssima. E isso ocorre. Por que ocorre? Não há comunicação entre os dois hemisférios, como se fossem duas pessoas querendo fazer coisas diferentes. Tá? Vamos continuar, que na hora que a gente identificar, inclusive, as funções mais características de cada um, vocês vão ver que coisa interessante. Bom, para identificar e para perceber o que estava acontecendo, ele fez esse teste, o Dr. Roger. Ele colocou a pessoa sentada numa mesa, aqui está transparente para vocês entenderem, mas entendam isso como uma prateleira embaixo da mesa, tá? E falou para ela, olha, você olha bem no centro dessa tela. Aí rapidamente ele projetou imagens, bem instantânea, de forma que a pessoa olhando no centro, ela visse com o olho direito mais uma imagem e com o olho esquerdo mais a outra imagem, para ficar bem caracterizado o que ele viu. Essa pessoa tinha o cérebro bipartido, tá? Aí, acompanhando comigo aqui, ele perguntou para a pessoa, o que você viu? A pessoa respondeu com o hemisfério esquerdo dela, o que ela viu com o olho direito. Então ela respondeu, eu vi uma faca. Aí ele chegou para a pessoa e falou assim, olha, agora você enfia a mão aí embaixo, na prateleira embaixo, e pega com a mão esquerda o que você viu. Ela pegou uma colher. Aí ele perguntou para ela assim, o que é que você tem na mão? Ela respondia assim, eu tenho uma faca. Fazia assim. O que estava acontecendo? Olha que interessante. O hemisfério esquerdo, que é o que fala, estava respondendo o que ele supunha que era. Eu vi uma faca, então deve ser uma faca. Mas o lado direito, que tinha pego com a mão esquerda a colher, que tinha visto com a esquerda a colher, dizia, não é. E fazia assim, entendeu? Então ficava um conflito. Mas ficou bem característico nesse exercício, por exemplo, o comando cruzado novamente, que é o mais simples a gente ver, o comando da fala e a não comunicação. Tá? Bom, outros testes que foram feitos foram, por exemplo, esse teste aqui foi feito, esse teste qualquer um pode fazer. A gente exagerou um pouco no resultado para vocês entenderem, tá? É só para demonstrar mesmo. Uma pessoa destra, se você pede para ela desenhar um modelo, o que acontece? Com a mão direita ela tenta fazer alguma coisa que se assemelhe, mas nunca é o que ela está vendo. Quando pediam para se fazer isso com a mão esquerda, embora o desenho não tivesse coordenação motora, os traços não fossem perfeitos, percebia-se que tinha muito mais a ver a figura desenhada com o original. Quando se pedia para ela usar a mão esquerda, ela forçava de alguma forma o uso do hemisfério direito e conseguia ver imagens mais perfeitamente. Tá? Bom, antes de continuar, eu vou dizer para vocês mais um teste que foi feito e vocês também podem tentar fazer. Se vocês tiverem em casa, por exemplo, um daqueles quebra-cabeças imensos, 1000 peças, experimenta pegar esse quebra-cabeça e tentar montar ele com a mão esquerda. É uma loucura. Se você não amarrar a tua mão direita, ela quer pegar de qualquer jeito. Por quê? Porque
Porque ela está ligada ao seu hemisfério esquerdo, que é o lógico. E sem a lógica, você não consegue enxergar o encaixe das peças. Entendeu?